mãos, que a tua filha, meu Senhor, venha a ser usada por ti para abençoar as nossas vidas, ó Pai, mais uma vez nessa noite, porque é a tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Então nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Vamos continuar falando da ressurreição de Cristo. Passamos pela Páscoa, pregamos sobre essa passagem, mas é necessário se alongar mais. Deus vai renovando a palavra, sabe, irmãos? Eu já vi pastor pregar mais de 20 semanas na mesma palavra e num propósito, e Deus dá uma palavra renovada cada vez que ele pregava nos mesmos versículos. Então eu creio que Deus tem muito a falar aqui a nós. Quando eu estou aqui pregando, eu fico olhando para o lado assim, sabe, como se o Espírito Santo estivesse do meu lado. Eu creio que está. Eu fico sempre olhando. E eu creio que é Ele que vai falar conosco hoje, amém? Então vamos ler o capítulo 28 de São Mateus, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu aquela pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E de medo dele, os guardas se assombraram e ficaram como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como ele havia dito. Ele não está aqui porque ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde foi posto o Senhor. E depois, imediatamente, e digam aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. Então elas, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, foram correndo a anunciá-lo aos seus discípulos. Enquanto elas iam dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao seu encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, se achegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais. O anjo já tinha dito: Não temais. Mas Jesus repetiu: Não temais. E de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E eles então se reuniram com os anciãos e tomaram conselho entre si. Deram muito dinheiro aos soldados e, ordenando, eles falaram: falai para o povo que seus discípulos vieram de noite e, dormindo, os soldados o furtaram. E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então aqueles guardas, tomando o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E isso foi dito e divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, tem muitos judeus que acreditam numa mentira. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o resumo da história é aqui: Jesus morreu e no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram lá no sepulcro. E a intenção delas era ungir o corpo de Jesus com aromas. Irmãos, aconteceu aquilo que Jesus tinha pregado durante os 3 anos. Durante 3 anos que Jesus esteve na terra, ele pregou o que ia acontecer com ele. Ele falou: eu vou morrer, vou ser sacrificado numa cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Eu admito que o baque foi grande, né? Era uma coisa muito grande a acontecer. Então, quando Jesus morreu, como que se elas tivessem esquecido o que ele tinha falado. Ele falou que ia ressuscitar, mas no terceiro dia elas foram lá no costume para botar aromas nele, mas ele não estava mais. Sabe por quê? Porque a palavra dele se cumpriu, porque a palavra dele é real, porque a palavra dele é física, é espiritual, é humana, é o que você quiser, mas ela acontece. Se ele falou, vai acontecer. Amém? Amém. Se ele prometeu alguma coisa, vai acontecer. Se ele contou, vai acontecer. Aqui o resumo da história é que ele ressuscitou. Quando elas chegaram lá, elas deram de cara com um anjo, irmãos. Os soldados também viram o anjo, só que os soldados ficaram com medo do anjo. E o anjo foi amoroso com elas, falou: não temas. Hoje o anjo fala com você para você não temer. O anjo do Senhor, às vezes, o Senhor coloca no nosso caminho para nos guardar, sim, das lutas, mas vai ter coisa que a gente vai ter que encarar. E o anjo fala: não temas, vai. Vai porque vai. Por que vai? Porque vai. Por que tu vai? Porque tu vai. Se parar não dá, irmão. Deus é capaz de botar um anjo ao teu lado para seguir contigo, mas é você que tem que ir. A luta é tua, a vitória também é tua, não é do anjo não. O anjo é só um soldado de Deus, ele só está ali para te guardar. Mas faz o que ele está falando, vai, não temas. E aí o que aconteceu? O anjo falou: ele não está aqui, ressuscitou. Como se elas não soubessem. Elas tinham essa mensagem, elas tinham andado com Jesus, elas sabiam. Mas irmãos, tem hora que a luta é tão grande que a gente até esquece o que Jesus falou. Tem hora na nossa vida que a gente olha assim e fala: mas Jesus falou que não ia acontecer nada, que isso tudo ia ser bom, ia ser bênção, mas está acontecendo tanta coisa que eu não entendo. Jesus falou que era só eu seguir a palavra dele, eu fazer o que ele manda, eu ser bom, eu ser certo, ia dar tudo certo, e eu não entendo. Tem hora que a luta é tão grande, irmão, que a gente até esquece o que Jesus falou. Eu não condeno, eu não condeno. Os discípulos passaram 3 anos esperando aquilo, mas eles nunca tinham visto aquilo. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você nunca viu. Talvez você tenha passando numa situação na sua vida que você ouviu falar, mas não foi contigo, você não esperava, você não sabia que era assim, você não sabe como contornar, você não sabe como resolver, mas Jesus está falando: vai, vai, vai. E aqui no meio do caminho, quando elas foram avisar para os discípulos que ele tinha ressuscitado, quem encontra com elas? Ele. Jesus, irmão, Jesus. No meio da luta, no meio da caminhada, ele se encontra com a gente. Tudo bem, ele deu uma sumida, ele ficou 3 dias sumido, né? Nessa situação aqui, ele ficou 3 dias que ele ficou fora. O pessoal já estava perdido. E às vezes a gente está no meio de uma luta e Jesus não aparece e a gente pensa que o negócio já está perdido, que o negócio não vai acontecer, que esse negócio de ressuscitar, que esse negócio de curar, que esse negócio de ficar liberto, que esse negócio de ser salvo, que esse negócio de ser abençoado, que esse negócio de ir para frente financeiramente não vai acontecer. A gente pensa. Eu vou te falar, a gente pensa porque não é fácil. Mas aí ele aparece de novo e fala assim: não temais. Não temais. Está no verbo. Não é? Não tema no futuro, não tema agora, não tema o teu presente, não tema aquilo que você está passando. Não é um conselho que ele está te dando, é uma ordenança. Não temais, eu estou contigo. Eis que eu velo a porta e velo pelos meus. Ele não morreu naquela cruz à toa, irmãos. Ele não morreu naquela cruz à toa. Ele morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Mas põe-se na situação dos discípulos. Os discípulos só viram morrer, só escutaram falar. Escutaram falar um tempão que ele ia ressuscitar, mas na hora do acontecido, cadê que eles acreditaram? Cadê que eles confiaram? É muito difícil acontecer no meio da luta. Eles nunca tinham visto aquilo, como eu estou falando. Pode ser que tenha acontecendo coisa na tua vida que você nunca tenha visto. Entendeu? Mas ele não sumiu, ele não desapareceu, ele não desamparou, ele prossegue, ele persiste em estar agindo por nós, irmãos. E às vezes nós pensamos que ele não está agindo, mas ele está agindo. Eu já vou cortar aqui uma parte da mensagem para falar uma coisa que aconteceu comigo, irmãos. Eu esperava uma bênção muito grande. Eu pedi uma bênção muito grande, minha bênção está aí. Mas eu fiz um jejum. Eu estava num propósito. Eu estava numa igreja, e a igreja
a nossa igreja, ela abriu um propósito, vamos fazer um jejum, o jejum de Daniel, e eu fiz o jejum 21 dias, eu já contei para os irmãos aqui que eu fiz 21 dias de jejum, e não aconteceu nada. 21 dias, só legume. Tu pensa que legume segura? Segura nada. Legume é muito bom para quem está lá de dieta, mas legume não sustenta ninguém. Mas Deus dava uma força que só comia 6 horas da tarde aquele legume e Deus sustentava. Mas a minha resposta, cadê? Passou os 21 dias, nada. Passou um período, irmãos, 1 ano e 6 meses exatamente. E aí a igreja entrou no outro propósito, o jejum de Ana. E aí eram 30 dias de jejum, 30 dias de jejum, e jejum, só 6 horas era uma sopinha. No jejum de Daniel era almoço e janta, legume. Agora me lembrei, o jejum de Daniel podia comer legume. É almoço e janta, legume. Era mesmo que nada. Mas no jejum da Ana, jejum de Ana clamando por aquele filho e eu clamando também, 30 dias de jejum, só 6 horas da noite que comia, depois não comia nada. E o que aconteceu? Nada. Mas a mão de Deus estava estendida e Jesus estava agindo e estava trabalhando. Sabe por quê, irmãos? Porque lá na frente, quando minha bênção chegou, eu fiz as contas para trás. Quando eu fiz o jejum de Daniel, aconteceu uma coisa, nasceu minha bênção. Quando eu fiz o jejum de Ana, minha bênção estava passando por uma prova. Eu não estava vendo, mas eu já estava orando por uma situação que eu não estava vendo. Então, às vezes a tua bênção, ela não está aqui do teu lado, mas ela já está acontecendo lá. Ela está acontecendo lá onde ela tiver que acontecer. Seja aqui, seja em outro lugar, seja em outro país, seja num hospital, seja na casa, seja na família. Às vezes você está aqui e a tua bênção está acontecendo lá na tua casa. Você não está vendo, mas ela está acontecendo, irmão. Não é à toa, não é à toa. Você não faz jejum à toa, você não faz oração à toa, você não se separa à toa. Jesus está vendo tudo isso, Jesus está contigo, Jesus está agindo. Isso aqui não é motivacional, porque não é para te motivar, isso aqui é real. Isso aqui eu vivi, eu passo, eu dou o testemunho do que eu já vivi. E eu conheço muita gente aqui que também já viveu. Já viveu muito livramento, já viveu muita vitória, já teve muita resposta. Mas a gente tem que continuar crendo, porque vem outras lutas aí. E Jesus diz o quê? Não temas. A luta é grande, irmãos. Às vezes a mentira vem querer esconder a verdade de Jesus. Aqueles soldados viram anjo, elas viram o que aconteceu. Mesmo assim eles se acovardaram e mentiram. Uma mentira que perdura aí até hoje. O judeu não acredita que Jesus voltou. O judeu acredita nessa mentira. Não perca a oportunidade de acreditar em Jesus por causa de uma mentira. Se o diabo mentiu para você, dizendo que Jesus não está contigo, que você foi roubado, foi enganado e que está tudo acabado, não acredite nessa mentira, porque Jesus não morreu nada. Jesus está vivo, ressurreto, atuante na minha vida e na tua. A gente falando aqui, Ele está ouvindo, Ele está falando, Ele está tocando no teu coração, Ele está lembrando causas que você passou, coisas que você precisa. É você e Ele tratando. Ele está lá à direita de Deus Pai, é Ele que intercede por nós, porque tem hora que nós estamos de mal até com Deus. Já falei isso aqui também. Tem hora que você está tão ruim, tão chateado, você fica de mal até com Deus. E você pensa que Deus é qualquer um, para você estar de mal com Ele? Mas a gente é criança, é infantil, a gente é imaturo. Às vezes a gente fica de mal com Deus por causa de uma coisa que não aconteceu, ou uma coisa muito ruim que aconteceu. Também não tiro o direito de ninguém, não é certo, mas não vou julgar o sentimento de ninguém. Quem intercede por você? Jesus. Jesus que está lá do lado dele intercede. O Espírito Santo age aqui na terra, fica aqui do nosso lado, falando, trabalhando. Mas às vezes a gente não quer ouvir, irmãos, às vezes a gente não quer entender. E eu não tiro o peso da situação, porque a situação era pesada. A situação aqui era grave. Jesus morreu, todo mundo viu, crucificado lá. Expirou. Só que ele tinha falado que isso ia acontecer, irmão. Então se ele falou para você que você tem uma vitória na frente, não tem. Vai, continua indo e vai, não para, não desiste, não desanima, porque Ele não está fora, Ele não está longe não. Às vezes Ele está cumprindo um propósito, uma coisa que Ele tinha que fazer. No meu jejum, na minha oração, eu estava aqui, a minha bênção estava longe de mim, mas Deus estava agindo lá na minha bênção, Deus estava agindo lá naquela situação lá longe, e eu pensando que não tinha acontecido nada, mas tinha acontecido. Se você está aqui hoje, você pode estar pensando que não está acontecendo nada, mas Deus tem vitória para você e coisa para acontecer. Amém? Amém? Eu vou falar uma coisa, irmãos. A palavra que a gente está te dando, a palavra que você tem se alimentado aqui, está fazendo diferença para você? A palavra está fazendo diferença para você? Você veio aqui fazer o que aqui hoje?
que você veio fazer aqui? Você veio ouvir uma palavra? Você veio ouvir a palavra de Deus? Você crê na palavra que você está ouvindo? Essa palavra está fazendo diferença para você? Você tem que saber, irmão. Você tem que saber. Você conhece o Deus que está falando com você? Irmãos, é um momento de intimidade. É um momento sério, é um momento de luta. E às vezes a gente está perdido, está variado, está abalado. É sério isso. Tem situações que abalam mesmo, irmão. Tem situações que ela está... Eu tive câncer, irmão. Eu podia não estar aqui. Situação que abala, situação de morte. Podia hoje eu estar aqui, eu nem estar aqui. Podia hoje você estar vendo aí um viúvo e um órfão. Então tem situação que abala. E aí, onde é que eu estou nisso? Eu criei na palavra? Eu escutei o que Jesus falou comigo? Eu escutei, eu criei. Ele continuou falando coisas comigo. Essas coisas aconteceram? Aconteceram. Irmão, Ele é o mesmo hoje e sempre. Mas você acredita que Ele é o mesmo? Você ainda tem fé? Se questione, se pergunte isso. Eu não quero que você fique aqui perdendo tempo à toa. Eu quero que você creia na palavra. Porque a palavra de Deus é a palavra que cura, salva e liberta. Sabe, irmão, se a gente não crê, a gente acaba perdendo a nossa identidade. E daqui a pouco nem a gente mesmo sabe quem a gente é. E no que a gente crê por causa de luta, por causa de coisa que abala, por causa de problema. E às vezes a luta é tão grande que quando vem a resposta, dá aquela aliviada, mas você nem agradece. Você só... relaxa, sabe? Às vezes parece que a resposta é menor do que a luta, que a luta foi tão grande para conseguir aquilo que você consegue, você só, dá uma descansada. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, eles sabiam o que ia acontecer, mas mesmo assim quando passou a luta, deu uma balada nele. Mas vem cá, você conhece Jesus? Amém? Você confia nele? Você anda com ele? Você anda nele? Pietro está convertido, olha aí. Tem que ser assim, irmão, coração de criança. Se você crê, se você conhece. Hoje eu estou falando com pessoas que sabem de tudo, que conhece, que confia, que anda com ele, mas mesmo assim está sofrendo, mesmo assim está com dúvida, mesmo assim está achando que não vai dar, mesmo assim acha que não merece, sabe? Que tudo que está acontecendo, que tudo que foi falado na palavra não acontece. Mesmo assim, a gente não é merecedor de nada, sabe, irmão? Mesmo assim acha que não vai se cumprir a palavra de Deus na sua vida. Mas eu te digo hoje, irmão, tudo que Deus prometeu vai ser cumprido. É a palavra de Jesus que te alimenta. Não é pelo que você... não é o teu sentimento, é pela tua fé. Não é aquilo que você está passando, sabe, irmão? É o sobrenatural de Deus. Eu não quero que você se emocione, eu não quero que você fique emotivo, porque hoje em dia tem muita pregação para emocionar as pessoas. Não é isso. É ver o sobrenatural de Deus. É crer que você vai orar, você vai fazer aquilo que Jesus falou. Jesus aqui no fim dessa pregação, ele falou: ide por todo mundo, fazer discípulos, pregar o meu evangelho e expulsar demônios. Se você crer nisso, você vai expulsar demônio na sua casa. Se você crer nisso, você vai orar pela ressurreição de um parente na sua casa. Um parente que às vezes está morto espiritualmente, ele vai ressuscitar, irmãos. Eu estou vendo, Senhor, eu estou vendo, irmãos, pastor que orou em casa por boneco endemoniado. E o boneco saiu voando. Isso não é algo ocasional, isso não é por acaso, isso aqui não é, sabe, isso é real. Acontece. O mundo espiritual ele se materializa no mundo físico e essas coisas acontecem. Então nós temos que ter autoridade e poder no nome de Jesus para repreender o demônio, para expulsar, para acalmar situações, acalmar as crianças na nossa casa, acalmar os vizinhos, acalmar toda a luta, tudo aquilo que acontece. Às vezes é a parentela que levanta a luta, irmãos, e você não tem sossego, você não tem paz, é o tempo todo perturbação, agitação, você até esquece do que Jesus prometeu. É verdade ou não é? E aí você pensa: será que eu estou indo na igreja à toa? Será que eu estou ouvindo a palavra certa? Por que a palavra não se cumpre na minha vida? Irmão, se ele está vivo, por que eu estou doente? Como é que a gente pergunta isso? Se a palavra de Deus fala que ele já levou naquela cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Se ele está vivo, por que meu marido, minha mulher, meu filho não se converte? Por que meu filho, minha filha fica duvidando daquilo que eu falo, aquilo que é da palavra? Irmão, entenda. Jesus ele falava por parábola. Sabe para quê? Para os dele entenderem.
mas os outros não entenderem. Quem não tem fé não acredita. Quem não tem fé não entende a palavra. Mas você que tem fé, você entende a palavra, amém? Você que tem fé, a palavra age na sua vida, amém? Porque senão você vai ser um incauto, um desentendido, um enganado, como aquelas pessoas foram enganadas até hoje pela mentira dos soldados. Não deixa essa mentira enganar você não, ele ainda faz o sobrenatural. A gente tem que buscar o sobrenatural de Deus, porque ele fala assim para você hoje: não tema, não tema. Não tema. E eu estou acrescentando, falando: vai, não para, persevera. Se você não subir nesse barco, irmão, pode ser o último da sua vida. Pode ser a última chance que Deus está dando. Porque quando a gente perde a fé, a gente afunda. Porque a única pessoa que pode... Tá bom, tem uns outros aí que atrapalham nossos sonhos, mas o primeiro a matar seu sonho é você. Se você não tiver fé, se você não tiver confiança, o primeiro que mata o milagre é você. O primeiro impedimento para a sua vida é a sua própria fé. E às vezes você vê as coisas acontecendo na vida dos outros e não acontece na sua. Aí fica aquela tormenta: fulano foi abençoado. Antigamente a gente ficava regozijado. Daqui a pouco a tua luta vai aumentando e fulano vai abençoando. E aí tu já vai até ficando murcho com a bênção dos outros. Quando a pessoa fala: fulano foi abençoado, você chega, fica murchinho, dá amém, dá glória, mas não é o mesmo ânimo, né? Por quê? Porque você tem que ter resposta também, irmão. Para você ter resposta, você não pode temer e tem que continuar prosseguindo. Você tem que prosseguir. Às vezes a gente pensa que não vai acontecer. Eu estava aqui essa semana e passou uma pessoa ali, eu pensei nem até que não era ninguém que ia entrar, e entrou aqui um primo meu, irmãos. Um primo meu que trabalha na polícia, e só isso já é motivo de preocupação. Mas eu vou dizer, eu não tenho a mente, o pensamento de pensar naquela pessoa o tempo todo. E tem mais de um mês que eu estou pensando, lembrando dele o tempo todo, e clamando e pedindo: Senhor, livra o Celso, Senhor, guarda o Celso. E eu não sei por que eu estou pedindo, mas eu estou pedindo. E semana passada ele entrou aqui e falou: me aposentei. Eu falei: Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor livra, como o Senhor guarda, como ainda vale a pena essa porta estar aberta, porque ainda entra pessoas relatando milagre, irmão, porque isso é um milagre. Sabe por quê? Porque tem muita gente, eu vou falar, muita gente que trabalha na polícia, que é honesto. Eu estou falando um testemunho de uma pessoa que conheço, que vivencia, que é honesto, mas às vezes é uma profissão que não dá mais para ficar. A pessoa não queria se aposentar, queria continuar, mas tem hora que não dá, tem coisa que não dá. Então é livramento de Deus sair, e para mim é uma resposta de livramento muito grande, porque a pessoa mesmo boa, muitas vezes acontece, vocês estão vendo aí, os inocentes estão tudo morrendo, irmão. Você vê um assalto, 4 bandidos, um inocente morre, um inocente, os bandidos fogem. O mundo está muito ruim, o mundo está muito louco, o diabo está fazendo aí loucuras, está matando, roubando, destruindo. Ele está pegando uma oportunidade sim de levar os inocentes sim. Aqueles que não tiver ligado, irmão, nós temos que estar ligado. Então aquilo foi uma resposta para mim, uma resposta de oração que eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu não sabia nem por que eu estava falando, mas Deus deu a resposta. Creia que Deus te dá a resposta hoje. Creia que Deus tem um milagre. Eu estava pensando aqui, o milagre, a Kathleen precisava de uma televisão para acalmar as bênçãos. Olha as bênçãos como é que são. Se não tiver uma televisão em casa, como é que acalma essas crianças? E aí a televisão enguiçou. E aí ela veio aqui e os rapazes da loja resolveram consertar a televisão de graça. Não foi? Consertaram a televisão de graça. Olha que milagre. Toda vez que eu vejo aqueles 8 rapazes que trabalham naquela loja ali sair, eu me lembro da Kathleen. Eu me lembro que Deus abençoou, tocou no coração deles, que ela não podia pagar o conserto, que ficou caro. Eles falaram: não, vamos fazer de graça. A Kathleen pegou a televisão, levou para casa. O Satanás entrou na televisão, queimou a televisão. Que Satanás sujo! É uma coisa pequena? Para mim, para você é pequena, mas para ela era grande. Entendeu? Eu tenho 2 televisões em casa, ela só tem uma. Que Satanás imundo, querendo sujar o testemunho da menina, querendo macular a vitória que Deus deu. Deus tocou no coração, o negócio estava bom. Como é que chegou lá em Guiçô? Pois o que aconteceu? Deus foi lá e mandou alguém dar a televisão para ela. Tu tá sem televisão? Não. Tá com a televisão. É motivo de glória, irmão, é motivo de glória. Diabo sujo, queria sujar a bênção da menina, a televisão consertada, os homens fizeram de graça. Aí eu levo para casa e queima. Isso é por acaso? É por acaso nada. Eu tenho que repreender esse Satanás. Lá em casa eu estou repreendendo o vazamento, que o pastor não rejunta lá o chão estava vazando no pé do vaso. Pensa o quê? O pastor rejuntou? Não, foi Deus que livrou, parou de vazar. Irmãos,
Lá em casa eu estou cansada de falar que eu já orei por coisa autoconcertante. Eu já estou orando na casa da minha mãe para as coisas serem autoconcertantes, porque às vezes o diabo chega e ele quebra nossas bênçãos que a gente compra com tanta luta, coisa que a gente compra com tanta luta, com tanta dificuldade. Vem o diabo, bota aquela pata suja dele e enguiça o negócio para você gastar mais dinheiro. Às vezes a gente fica numa prestação aí, e quando a gente está pagando prestação de coisa que foi roubada, o ladrão levou o celular e ainda está pagando. Não, tem que repreender, irmão, tem que repreender, porque a luta espiritual, o diabo é sujo, ele tem que ser repreendido, ele não pode folgar. A gente fica folgando, fica dando confiança, vou comprar outro, daqui a pouco está só comprando coisa. Eu conheço gente que mora em casa, os negócios novos tudo queima. Comprou um fogão, o que tem para enguiçar no fogão? Nada, o fogão bem enguiçado. Comprou a televisão, caiu da escada carregando a televisão. Isso é a fúria do Satanás, irmão. Satanás tem fúria nas coisas materiais, porque ele sabe que as coisas materiais também tocam na gente. A gente tem que repreender, irmãos, a gente tem que repreender. O nosso testemunho não pode ser abalado pela sujeira do diabo, não. Nosso testemunho é para ser edificar os outros, igual os irmãos ali, né? Conseguiram uma casa, foi bênção, vamos testemunhar, vamos edificar a igreja que se fortalece com o testemunho, entendeu? Eu ganhei um apartamento, eu ganhei de Deus, porque eu não tinha condição há 20 anos atrás. Quando eu ganhei aquele apartamento, foi uma alegria para uma igreja, porque a igreja se alegra com a tua vitória. E foi luta, teve empecilho, Satanás também quis levantar, quis atrapalhar, mas Deus deu a vitória. Deus nos dá a vitória para a gente testemunhar, para a gente seguir em frente, entendeu? Mas vamos prosseguir aqui na palavra. Saiba quem você é, saiba no que você crê, senão daqui a pouco você vai se perder, você não sabe mais nem no que você crê. Não é a luta que vai te matar, não é a luta, é a permissão de Deus. Mas é a tua fé que vai te livrar, é a tua vontade. Não creia no acaso, isso é por acaso nada. Tua vida está na mão do Senhor. Se tua vida está na mão do Senhor, não tem acaso nenhum não, irmão. Não tem coincidência não vem com essa não, que isso não cola. Crente maduro não acredita mais que caiu um prego no chão, que queira furar teu pé, que não seja, é tudo Satanás? É tudo Satanás, tá? Só para você saber, ou é Satanás ou é fraqueza tua, e vai repreendendo e vai lutando, porque senão você não vive, porque senão você se abate, porque senão você se acorta, você se encolhe, entendeu? E o medo vai te vencer, e Deus hoje fala, não temais. Jesus falou para elas, não temais. O anjo falou para elas, não temais. Se o anjo falou, e Jesus veio repetir, porque não foi suficiente o anjo falar. Talvez não seja o suficiente eu falar, mas que Jesus fale no teu coração hoje, não tem mais as lutas, não tem mais as provas, não tem mais as doenças, não tem mais, porque você vai ser vitorioso sim, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê, aquele que nele persevera, não vai ser derrotado, irmão. Resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Às vezes eu escrevo as coisas aqui, mas o que eu falo é totalmente diferente, porque é a vontade de Deus que manda, sabe? Hoje eu botei uma música aqui, a música fugiu do meu celular e entrou outra. Aí é a outra que é para tocar, não é a que eu escolhi não, é a que Deus mandou colocar. Aí nós estávamos aqui, a caixa começou a tocar sozinha, entendeu? Eu creio que é Deus, irmão. Na minha vida, se não for Deus, eu vou dizer que é quem? Eu vou deixar o Satanás mandar na minha vida? Não vou autorizar, não dou autoridade a ele. Repreendo todo mal, repreendo toda doença, repreendo toda intenção do maligno de não ver essas coisas aqui resolvidas, essas coisas executadas aqui, ó, esse processo aqui que a Kathleen está passando para se casar. Eu repreendo toda a ação do diabo que quer impedir, que ela vai chegar nesse cartório aqui e ela vai conseguir a vitória dela, porque ela quer fazer um negócio e o diabo está trabalhando, mas ele é derrotado. Esse papel vai parar na mão dela aqui, esse papel de casamento. Eu creio aqui, ó, nessas identidades aqui que a Rose botou aqui, que Deus vai abençoar a Júlia, Deus vai abençoar o Pedro, Deus vai abrir as portas, Deus está tratando, Deus não vai levar esse pedido de oração, essa carteira aqui de trabalho, Deus tem muitas bênçãos, essa água, quem levar também, que beba e que seja curado, e aquilo que não foi colocado aqui, que está passando na tua mente, que aconteça também em nome de Jesus, que seja repreendido todo o mal, porque a gente tem que ter autoridade, irmão. Se a gente não tiver postura, a gente esquece até quem a gente é. Daqui a pouco a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui. A gente vem por ouvir, ouve por ouvir, sabe? Fala por falar, e não é isso que Deus quer. Deus quer aquela intimidade. O que os anjos
clamam o tempo todo, porque eles veem a glória de Deus o tempo todo. Eu quero ver a glória, irmãos. Eu quero ver a glória. Eu quero que Deus dê revelação ao teu pastor, para que ele revele aqui a palavra revelada, a palavra de Deus. Mas eu quero ver a glória de Deus, porque não adianta o culto ser bênção, o culto ser de palavra e nada acontecer lá fora. Eu quero que as coisas aconteçam lá fora. E o menino testemunhou aqui que ele conseguiu um emprego. Eu me alegro por ele. Eu não conheço ele, mas eu fico alegre pela vitória dele. Eu creio que Deus tem mais, tem emprego melhor, tem coisa melhor, tem salário melhor. Eu creio, irmão. Se eu não creio, eu estou fazendo o que aqui? Se eu não crer na palavra, eu vou crer em quem? Nas mentiras do Satanás. A mentira do Satanás engana o povo escolhido por Deus até hoje. Se você não estiver atento, o diabo te engana. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo esconder a tua bênção. Não fica com medo dele, porque você tem autoridade no nome de Jesus para repreender ele. Não é a nossa autoridade, não, é do nome de Jesus. Ele não morreu naquela cruz à toa. Ele foi lá, morreu, ressuscitou, fez tudo. E quando ele chegou para os discípulos, onde é que os discípulos estavam? Todo mundo escondido. Esqueceram, tudo bem, deu ruim, era pesado, mas eles não ouviam. Confia na palavra, confia na palavra. Jesus às vezes está anos falando com você a palavra, aquela promessa. Não descrê, não se abala, crê no que ele está falando. Amém? Amém. Não sepulta Jesus hoje na tua vida, não. Não sepulta a palavra de Deus. Ressuscita a palavra, ressuscita o sonho, ressuscita a vitória, irmão. A luta pode ser grande. Eu tenho uma última para contar e vou acabar. Encontrei uma irmã eu já contei aqui. Encontrei a irmã no mercado, a Léo. Aí Léo falou: Judite está com câncer. Vamos orar pela Judite. Aí Deus tocou no coração do Jorge. Vamos fazer uma campanha. Vamos na casa da Judite. Judite com um caroço. Eu peço licença ela para falar o nome dela aqui. O caroço do tamanho de uma ervilha, assim, em cima da sobrancelha. E o que o médico falou? Enraizado, papapá, vai ter que tirar a carne da coxa para fazer enxerto, vai perder a vista. Quando a gente tirar, vai... Irmão, o maldito desgraçado do câncer pode ser do tamanho de uma ponta de caneta. Quando o médico vai tirar, ele tira uma área grande. Então, era uma coisa pequena. Pensa num caroço de ervilha. E o médico já tinha falado: vai perder aqui, vai perder a vista, vou botar carne da coxa para fazer um enxerto. Não, nós estamos num propósito de oração. Nós vamos morar na casa da Judite. Fomos morar na casa da Judite. Na primeira semana, o negócio é do tamanho de uma ervilha, né? Na semana seguinte, a gente não via ela durante a semana. A gente só ia lá vamos dizer assim, toda terça, que eu não lembro mais que dia que a gente ia lá. Na semana seguinte, o negócio está do tamanho de uma uva. O engraçado é, Jorge, está crescendo. Ele: vamos orar, vamos seguir, vamos orar. Na semana seguinte, o negócio estava crescendo e nasceu um olho. E foi crescendo, foi crescendo. Eu: Jorge, o negócio está crescendo, hein? Olha, eu nunca acompanhei um câncer. Eu já tive parentes que tiveram câncer, eu tive câncer, mas eu não vi crescer daquele jeito não, irmão. Um caroço maldito que crescia, estourou um olho. Olha, para resumir, na 7ª semana o negócio estava do tamanho de uma romã. A Judite, ela não conseguia botar o óculos. De tão grande que estava o negócio, ela já não estava botando o óculos. E o Jorge: vamos orar, vamos orar. Depois da 7ª semana, foi o prazo que o médico deu para a Judite voltar. E aí ela ia operar. E aí era aquilo: perder a vista, arrancar tudo e orar a Deus para não ter enraizado. Irmão, na 7ª semana o negócio estava tão grande. Eu nunca vi um caroço crescer tão grande. Ele estava do tamanho de uma ervilha, virou para o tamanho de uma uva, virou para o tamanho de uma amêndoa, virou para o tamanho de uma azeitona, daqui a pouco estava do tamanho de uma romã. Em 7 semanas. E o Jorge: vamos orar. E estamos orando. Irmão, quando chegou na 7ª semana, nós oramos, fomos para casa. Daqui a pouco a Judite ligou e falou assim: o caroço estourou. Irmão, o negócio estava desse tamanho. O caroço estourou. E agora? O Jorge falou: deixa estourar. E saiu pus, e saiu doença, saiu mal. E saiu, e foi drenando, e foi drenando, e foi drenando. O negócio drenou, irmãos. Secou. E a Judite foi para o hospital. E o médico só recompôs a pálpebra dela. O negócio já estava... Irmãos, eu nunca vi um caroço crescer tão rápido. Eu nem sabia que caroço de câncer podia crescer tão rápido daquele jeito. Mas eu sei que eu vi estourar. Eu vi o negócio estourar. Chegou na semana seguinte, nós chegamos lá com um curativinho. Era negócio para perder o globo ocular. Ia arrancar tudo, irmãos. Tem hora que o negócio tem que estourar para melhorar. Olha que palavra. Tem hora que o negócio tem que estourar. Tem hora que o negócio tem que explodir para sair um negócio ruim. Deus entra do jeito que Ele quer. Ele estoura do jeito que Ele quer. Entendeu? Podia ter sido o médico que tivesse operado ela, mas Ele operou ela primeiro. O negócio estourou.
e ela não perdeu foi nada, não perdeu vista, não perdeu nada, e foi vitória. Um caroço ruim, um negócio quando é ruim cresce rápido, mas para melhorar demora, pois aquele ali melhorou na 7ª semana. Na 7ª semana, foi testemunho, foi vitória. Eu creio na vitória na tua vida. Eu creio que se tiver alguma coisa para explodir, para estourar, vai estourar, mas não é para a morte, é para a tua vitória, é para limpar, é para liberar, é para sair tudo que está ruim, tudo aquilo que não presta, e Deus está atuando. Deus não está longe não, Deus não está fora da parada não, Deus não está fora da tua luta, da tua briga. Ele só está falando, escuta a palavra de Jesus, não tema e vai. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Vamos orar, vamos clamar, vamos repreender.